E aí eu vou trazer aqui as maneiras que eu encontrei para poder me destacar na aromaterapia. Então você vai pegar um pedaço de papel, qualquer coisa parecida, vai anotar essas 8 maneiras e depois você me fala o que aconteceu, tá bom? Aqui, e eu acho bem interessante você anotar isso, vai fazer com que você consiga concatenar as suas estratégias, as suas informações para chegar em algum lugar e assim viver dessa aromaterapia que eu estou falando aqui. O primeiro item que eu considero é: conquiste seu espaço. Não tem como você achar que você vai ficar olhando o do lado, tá? Você tem o seu espaço, conquiste o seu espaço. Então, o que eu falo? Seja simpático, esteja na rede social, se apresente, mostre os seus valores. Valores que eu digo é valores humanos, tá? Valor de coisas que você acredita, valores coisas de que você considera correto trabalhar, tá bom? Não são valores de consulta, você não está fazendo leilão com outras pessoas, você está expondo o seu trabalho, não necessariamente faça antes e depois. Antes e depois é coisa de estética, né? Eu considero que você tem que ter o seu espaço, conquistar o seu espaço, demonstrar o seu potencial, né? E fazer parcerias, colocar na rede social e, claro, a indicação boca a boca começa a acontecer, tá bom? Você acha que eu não tenho concorrentes? Tenho 1 milhão de concorrentes no Brasil, em Macaé, em um monte de lugar. Mas eu busquei fazer parceria com algumas pessoas, tá? Eu busco multiplicar o conhecimento, eu busco o meu espaço no mercado. As pessoas vão procurar você por se identificar com você. Então você não precisa ficar olhando para o concorrente. Olhe para as pessoas que podem ser suas parceiras, pessoas que compartilham do mesmo raciocínio, pessoas que compartilham da mesma maneira de trabalhar. Então, se você vira parceira dessas pessoas, você acaba multiplicando aqueles valores que você tem, né? Então, assim, conquiste seu espaço. Dessa forma, logo surgirá oportunidades, logo o seu trabalho vai ser multiplicado, né? Então, você tem condições hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia aí do nosso lado, a gente tem pessoas que a gente pode se contactar mesmo à distância, né? Ah, Paula, você tá em Macaé, como é que eu posso ser sua parceira? Como é que a gente pode trocar uma informação? Como é que a gente pode fazer uma live? Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Entre em contato comigo no inbox e a gente vai conversar, tá bom? Então, assim, tem pessoas que me procuraram no inbox, por exemplo, com propostas de live que eu não era de acordo. E eu falei para a pessoa: olha, eu não sou de acordo com esses valores, portanto, eu não tenho como fazer live com você. Natural, não tem problema algum. A forma que ela trabalha é diferente da forma que eu trabalho. Mas existem muitas pessoas que se identificam com o meu espaço, se identificam com o espaço que eu conquistei, com os meus valores. E essas pessoas me procuram e é legal, a gente compartilha, faz live, faz parceria, faz 1 milhão de trabalhos juntos. E é ótimo, porque eu estou multiplicando o meu trabalho, estou multiplicando o trabalho dela e assim conquistando o meu espaço. Então, primeira maneira de você parar de ficar falando que tem muita gente trabalhando no mercado e eu não consigo me destacar no mercado esquece o muita gente e começa a fazer a sua parte. Crie seu próprio espaço. Coloca lá, Paulo, eu não gosto de fazer live, não tem problema, tá? Tira uma foto sua. Ou não tira uma foto sua, tira uma foto de onde você atende, mostra como você cuida dos seus óleos essenciais, mostra como você estuda os óleos essenciais, livro, né, recursos. Então isso tudo
São valores que você tem que apresentar para o público, tem que apresentar para as pessoas que procuram você, tá? E que aquelas pessoas que não sabem nem que você existem. Tem isso também, né? Então a gente tem que mostrar os nossos valores, porque é natural que as pessoas entrem na nossa rede social e passem o dedinho assim para ver se identifica com você, tá? Então às vezes a gente acha uma palavra positiva, quer multiplicar, não tem problema, multiplica. É legal, encontra uma flor, uma folha, né? Se identifica com aquilo, tira foto, apresente. É bem interessante isso, tá bom? A segunda maneira que eu enxergo é apresente seus resultados. Como assim, Paulo, apresentar seus resultados? Você acabou de falar que antes e depois é uma questão mais de estética. Sim, apresentar os seus resultados é como eu dei o exemplo aqui da minha aluna e amiga, cliente, parceira e tudo, a Fernanda, né? A Fernanda é um resultado muito positivo e eu tenho outros resultados. Então, apresentar os resultados também não é só os resultados que você tem no seu atendimento. São os resultados que você também tem nos seus estudos, por exemplo. Uma certificação, né? Ah, Paula, mas aromaterapeuta é uma profissão livre no país. Para que eu vou apresentar minha certificação em aromaterapeuta? Simples. Apresentar a certificação de uma aromaterapeuta é apresentar o seu compromisso com a ética, é o seu compromisso com a excelência técnica. Então, quando você apresenta uma certificação, você está mostrando que você está buscando uma excelência técnica e que você está buscando trabalhar de maneira correta, né? Então, assim, não tem jeito. Apresentar resultados não é fazer antes e depois, tá? Resultados é tudo, é um todo. Os resultados do seu trabalho, dos seus estudos, né? Uma pessoa, um WhatsApp de agradecimento que você recebeu, dá um print, avisa a pessoa, fulana, posso colocar isso? Pode, ótimo, coloca, né? Tirar a foto de você atendendo a pessoa, pedir sempre permissão, tá, gente? Não esquece disso, tá? Uma certificação que você conquistou num curso, né? Não necessariamente uma única certificação, tem várias certificações que você pode obter, né, na área de aromaterapia. Então, assim, apesar de aromaterapia não ser uma profissão regulamentada, ela é autorregulamentada, né? Não tem um decreto que fale que você tem que ter tantas horas de estudo, mas quando você apresenta como resultado de todo o seu estudo que você adquiriu uma certificação, isso é um resultado e que deve ser apresentado, tá? E é por isso que eu, volta e meia, eu coloco, né? Eu tô sempre estudando, mas quando eu concluir lá e tirar minha certificação, vocês vão saber também, porque eu coloco lá. Isso é o meu resultado, é o resultado do meu esforço, né? Uma roda de conversa, o número de pessoas que chegaram, tirar print daquela roda de conversa que foi muito boa. Então isso tudo, tirar um print de você atendendo online. Você nem precisa pedir permissão para a pessoa, você não tira a foto da pessoa, tira a foto da sua estrutura online, né? De como você se preocupa em estar preparado para atender uma pessoa online. Então isso é resultados, tá bom? Bom, terceira maneira, aprenda sempre. Aprenda sempre. Aproveite cada oportunidade de aprender. Quando eu falo aprenda sempre, não é ir lá e comprar um monte de curso, não é isso, tá? Aprenda sempre é aproveitar as oportunidades. Hoje na rede social, né, com o crescimento das redes sociais, você encontra muita gente boa fazendo workshop, palestra, congresso online, às vezes, maioria das vezes gratuito,
né? Então você que já adquiriu um certo conhecimento, você vai ouvir, você vai saber lidar com aquelas informações, vai saber se aquelas informações combinam com você, né? Então aprender sempre é, na verdade, um meio de você conseguir, por exemplo, vou voltar aqui, né, que é importante, porque eu tenho tudo anotado que eu vou falar, porque senão eu esqueço. Olha só, às vezes você está atendendo uma pessoa em aromaterapia, e isso acontece muito, e a pessoa fala assim: ah, eu fiz constelação. Aí você não sabe nem o que é constelação. Não pode, tá? Não é que não possa, mas assim, não é legal para você. Então, se você colocar como uma das maneiras de você se destacar no mercado, aprender sempre. Então, por exemplo, vai ter um workshop de constelação familiar, uma pessoa vai fazer, uma pessoa que você confia, que você considera boa naquilo, né? Vai fazer um workshop sobre constelação familiar. Pô, eu vou assistir. Porque aí quando aparecer a pessoa e falar que fez constelação, eu vou saber pelo menos o que ela fez. E aí você vai responder: olha, eu conheço constelação, sei que é assim, mas eu não trabalho com isso. Então você tem que aprender sempre. Aprender sempre não é só na aromaterapia. Aprender sempre é em todas as áreas que a aromaterapia esbarra, né? Que a aromaterapia pode se unir. É interessante você saber mais ou menos mais ou menos não, mas é interessante você saber o conceito das coisas. E a melhor maneira de você saber o conceito, eu fiz assim, a melhor maneira de você aprender o conceito das coisas é ouvindo as pessoas que já trabalham com isso. E por isso eu trago essa sugestão hoje, né? Então, assim, desde que eu comecei lá do zero a estudar aromaterapia, eu já fiz alguns cursos, fui em alguns congressos, ouvi algumas pessoas e comecei a criar as minhas opiniões sobre várias terapias integrativas. Então, quando chega uma pessoa para mim e fala que, ah, Paula, eu fiz cura prânica, eu sei o que ela está falando, né? Eu sei trocar uma informação com ela, eu sei perguntar como é que foi, né? Como é que ela foi atendida, se ela gostou, se ela não gostou, se deu resultado, se não deu resultado. Mas eu falo com ela: olha, eu conheço, mas eu não trabalho com cura prânica, eu só trabalho com aromaterapia, tá? Então é interessante a gente estar sempre aprendendo. Busque informações, forme as suas opiniões, tá? Quarta maneira, né? Eu falei 1, 2 e 3 já, né? 1, 2 e 3, é verdade. A quarta maneira que é importante: aprenda a lidar com críticas e opiniões divergentes. Isso é muito duro. Eu já recebi várias críticas, tá? Pessoas que chegam, né, na minha estrutura e falam: ah, Paula, você faz assim, não fica bom. Eu acho que você tem que fazer assim, 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 assim. Ah, Paula, você trabalha com tal marca, não é boa. Eu gosto disso, disso, disso. E começa a dar toda uma opinião, uma crítica e opiniões divergentes. Por exemplo, ah, Paula, você trabalha com óleos essenciais, você fala muito sobre o ponto de vista de segurança, de artigo científico, não sei o que, eu gosto de trabalhar com intuição. Cada um tem a sua opinião. Hoje eu não concordo em você trabalhar 100% com intuição. Isso está errado. Para mim está errado. Agora, vai chegar pessoas falando para mim que isso não está errado. Cada um tem uma opinião, cada um tem a sua e você vive com a sua. Então, quando você participa, quando você aprende mais, você passa a ser um formador de opinião, tá? E depois disso, você tem que aprender a lidar com as críticas e as opiniões divergentes. É natural que isso aconteça. E você tem que saber o caminho que você está traçando para você. Então, quando vem uma opinião divergente, uma crítica, você pega aquilo, coloca na caixinha das críticas e das divergências e analisa. Analisa e perceba: pô, a pessoa tem razão? Deixa eu ver. Eu vou mudar? Para que eu vou mudar? Eu não concordo com isso, então eu não vou mudar. Ou conversa com uma pessoa próxima a você
que uma pessoa que você confia, que você acredita e que quer o seu bem. E fala assim com ela, hoje eu ouvi de uma pessoa isso, isso e isso. O que você acha? Eu não tô querendo, eu não concordo com isso. Então as críticas, as divergências, as opiniões divergentes fazem parte quando a gente começa a se destacar, tá? E aí você tem que começar também a pensar no filtro dessas opiniões divergentes, porque tem gente que critica e dá opinião porque quer, marretar a gente para baixo, né? Então a gente tem que ter esse filtro de saber o que são opiniões divergentes, lidar com as críticas e saber que elas são construtivas. Construtivas é para construir, é para fortalecer o seu posicionamento, é para ajudar você a conquistar espaços maiores. Outra maneira, né? Eu já me perdi nas contas aqui. Seja responsável por suas ações. Paula, o que é ser responsável pelas suas ações? Bom, você errou, sua decisão foi equivocada, você passou alguma formulação errada, uma diluição errada para a pessoa. Seja honesto, entre em contato com as pessoas. Olha, eu errei aqui, vamos acertar, vamos fazer assim, né? Isso já aconteceu comigo. Não tem nada de errado você fazer isso. Muito pelo contrário. As pessoas vão olhar e vão falar, puxa, que bom que ela me avisou, né? Eu vou dar um erro assim que eu fiz no início do meu trabalho, lá atrás, há muitos anos, né? Eu vendi uma pomada feita de cera de abelha e a pessoa era vegana e falou assim, eu sou vegana, tem problema? Eu falei, não. Só que tinha problema. Veganos não usam cera de abelha. E aí no mesmo dia eu fui estudar isso e escrevi para ela, entrei em contato, falei, fulana, eu vendi um repelente para você na época, né? Ele é feito com cera de abelha, então não é adequado para a sua filosofia de vida, que é o veganismo. Eu peço desculpas, vou pedir para você devolver e eu te dou o valor de volta, ou eu te dou um bônus, eu te dou. E assim foi. E hoje ela é minha cliente até hoje, tá? Então, errar não significa que você tem que se manter no erro. Você tem que ser responsável por suas ações. Aí, a partir daí também acabei mudando, né? Os repelentes hoje a gente trabalha todos com cera de candelilla. Foi um aprendizado. Então, assim, seja responsável por suas ações. E outra, Paula, eu peguei num livro aqui, recomendei para a pessoa usar e deu alergia. A culpa não é minha, não, eu peguei no livro. Gente, a culpa é sua, sim. Você pegou no livro, usou como referência, mas você fez um teste de alergia na pessoa? Você perguntou para pessoas, né, se ela tem algum problema neurológico, se ela tem não sei o que lá, fez uma anamnese bacana nela para indicar aquilo ali? Você usa como referência, mas você tem responsabilidade sobre aquilo, tá? Então seja responsável por suas ações. Outra coisa, faça uma justa autoavaliação. Eu falo isso porque eu fiz comigo e é muito interessante isso. Você medir os seus pontos fortes e fracos no seu profissional. Eu sou uma pessoa muito analítica, muito detalhista, muito científica, até pela minha formação. E eu fazia muitos atendimentos como aromaterapeuta. Só que a minha maior identificação é como professora, que eu gosto, né? Eu gosto de dar aula, né? Eu dou aula há mais de 25 anos, né? Então eu gosto. E esse é meu ponto forte. Então meu ponto forte é dar aula. E aí eu falei, cara, para eu me destacar no mercado que eu quero trabalhar e que eu quero, né, dar certo, eu vou ser professora. Então,
Busque os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E exatamente, sou virginiana. Busque os seus pontos fortes, pontos fracos. Faça uma autoavaliação do que você consegue fazer. Paula, eu não sei vender. Eu não sei cobrar por um produto. Então não é a hora de você vender, né? Então, faça a sua autoavaliação, veja seus pontos fortes e seus pontos fracos e trabalhe em cima dos seus pontos fortes. Depois que eles estiverem bem destacados, você vem trabalhando os seus pontos fracos, tá? Paula, eu não sei cobrar quando a pessoa me procura e me pergunta o preço da minha consulta. Pois bem, eu falo sempre e eu vou repetir, faça uma tabela. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui numa profissional semana passada, uma profissional de estética, e eu fiz a pergunta para ela de quanto custava um determinado procedimento. Sabe o que ela fez? Ela me mandou uma tabelinha fofa, tá? Uma tabelinha fofa e tal, com a foto dela, com a descrição do serviço e o valor, descrição do serviço e valor, descrição do serviço e valor, descrição do serviço e valor, e forma de pagamento. Quando ela me mandou aquela artezinha toda caprichada pelo WhatsApp, sabe quais informações que ela me passou? Ela passou o que eu queria, que era o valor. Ela passou idoneidade, que significa que ela cobra para todo mundo que pergunta o mesmo preço. Ela passou ética no trabalho dela, porque ela mostrou que o desconto que ela dá para mim, ela dá para todos os clientes dela. Ela demonstrou carinho, capricho, né? Então, quando eu falo, eu não sei cobrar, não, você não está fazendo da maneira correta. Paula, mas ao final de 10 sessões, né, você que faz massagem, ao final de 10 sessões eu gosto de dar um bônus. Escreva na sua tabela, né? Eu tenho um pacote de 10 sessões, uma de bônus. Portanto, pode me pagar assim. Isso demonstra seriedade. Então, essa autoavaliação é importante que você faça para que você perceba os seus pontos fortes e fracos e você comece a corrigir isso, tá? Começa a corrigir. Mantenha a motivação. Às vezes é difícil, né? Porque não anda, não faz, né? Dá uma desmotivada, tem dias que acorda com a preguiça, aquela coisa toda, né? Mas tem que manter a motivação. É uma delícia quando você encontra uma pessoa motivada com o seu trabalho, positiva, pra cima, simpática, né? Que está fazendo o que gosta, né? Então é positivo, seu ânimo contagia. É importante a gente manter motivação. Paula, mas tem dias que eu acordo mal. É normal. Pega a bergamota, pega a laranja doce, abraça ela, falou, me ajuda aqui, né? Eu faço live de segunda a sexta, meio-dia. Você imagina, né? Tem dias que eu falo assim, não acredito. Tem que fazer live. Eu não posso chegar mal-humorada aqui, né? Senão ninguém vai me escutar. Eu vou falar pro vento, pra parede, né? Então a gente tem que trazer uma energia boa, uma motivação dentro da nossa maneira de ser, né? Você não vai dar uma de louca e, eu tô feliz. Não é isso, tá? Então, assim, a motivação é você estar ali, ligado ao que você faz, satisfeito com o que você faz, demonstrar isso, né? Deixar o problema ali na caixinha. A pessoa não tem responsabilidade sobre uma discussão que você teve com seu esposo. É complicado, mas a gente tem que saber vencer esta etapa. Busque a excelência. É o último item, né? A oitava maneira que eu trago aqui para você se destacar na sua profissão como aromaterapeuta. Busque a excelência.
Bom, buscar a excelência é o seguinte. A excelência, ela não é fácil. Ela exige muito. E talvez você nem consiga chegar num nível de excelência, tá? Aliás, nível de excelência é a gente que define, né? Mas você tem que ter um nível que você queira chegar. Aquilo não é para se tornar a sua obsessão, mas para se tornar o seu objetivo. Como é que você vai traçar uma estratégia se você não tem um objetivo, né? E outra, o nível de excelência é um, mas se você não consegue chegar aqui, você consegue chegar aqui. E é melhor feito do que perfeito, né? Se você ficar esperando esse nível de excelência acontecer, pode ser que você nunca chegue. Então você tem que começar, dar o primeiro passo. Lá atrás, quando eu falei em fazer o curso online, pra mim nunca tava bom. Ah, não, tá bom não. Tem que filmar de novo. Ah, não tá bom não. Tem que fazer isso de novo. Ah, não tá bom não. A apostila tem que ter uma capa bonita. A apostila tem que ser não sei o quê. E não saía, porque eu ficava buscando a excelência máxima, a excelência desejada, a excelência sonhada. E aí não saía, não existia. Mas a partir do momento que eu falei, eu vou chegar um dia lá, mas eu vou começar fazendo, então é melhor feito do que perfeito. Então faça, tá? Buscando sempre a excelência, entendendo que isso é uma caminhada, entendendo que hoje, né, o meu curso aí online tem 1 ano e pouco, hoje eu tô melhor do que 1 ano atrás. Pergunta para as minhas primeiras alunas. Ah, era um samba do crioulo doido, né? Era um negócio assim, mas agora não. Agora tá melhorando, tá? A minha loja, né? Toda a estrutura que eu trabalho tá melhorando. Ah, tem problemas? Tem. Mas a gente tem que buscar a excelência sim, né? E melhorando, caminhando pro mais, caminhando adiante dos seus objetivos. Senão você não vai crescer. Então não adianta ficar se apegando. Ah, Paula, eu tô tentando criar um logotipo aqui pra mim, não sai, não fica bom, não sei o quê. Tá. Nada é imutável. Tá? Então, você quer fazer, gostou desse? Ah, gostei mais ou menos. Então, libera isso. Depois você muda, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Buscar a excelência é um processo constante, é um caminho, né? É uma dedicação. Buscar a excelência é tempo e energia, tá? Que você precisa estar disponível para poder chegar lá, tá bom? E aí, hoje, eu te mostrei 8 maneiras para você se destacar no trabalho. Para você que tá falando aí, ah, eu não tenho jeito, né? Eu não consigo trabalhar com isso, não sei o que. Consegue. Eu passei 8 maneiras. E agora você vai pegar essas 8 maneiras e vai elaborar uma estratégia de como é que você vai fazer daqui para frente. O que você vai fazer primeiro, tá? Ter uma carreira de sucesso exige esforço e dedicação. E quando eu falo sucesso, eu não tô falando do fator financeiro somente. Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de reconhecimento. Eu tô falando de satisfação pessoal, satisfação profissional, satisfação com o que faz, felicidade, financeiro, tudo isso, tá? Então, sucesso não é estar aqui na live, por exemplo. Isso não é sucesso. Fazer live se me faz bem, pra mim é sucesso. Mas se você não se sente bem fazendo live, pra você não é sucesso. Um exemplo muito bacana que eu dou é do meu cunhado. O meu cunhado, ele é músico. E ele é um professor de música, de violão. E ele pergunta se ele tem horário para dar aula de violão. Ele não tem mais horário para dar aula de violão, tá? A aula dele é excelente.
E aí as pessoas falam assim: você toca em alguma banda? Você faz sucesso? Aí ele olha e fala: eu sou o sucesso. O sucesso que eu quero ter é esse. Eu sou um grande professor de agenda lotada. Então, sucesso não é todo mundo te conhecer, tá? Então, alcançar uma carreira de sucesso exige esforço e dedicação. Mas você também tem que ter claro o que é sucesso para você. Sucesso é você sair na rua e nego pedir autógrafo? Então tá bom, corre atrás, tá? Então é interessante isso porque as pessoas pensam no músico e pensam que ele tem que ter, para ele ter sucesso, ele tem que estar no Domingão do Faustão, digamos assim. E não é isso. Hoje ele é um professor de música de sucesso porque, um, ele vive disso. Dois, a agenda dele está lotada. Pleno, simples assim, tá? E pergunta, não para de trabalhar, não para de estudar, não para de melhorar. Amar o que faz é isso, né? Muito obrigada mesmo.